Amém. Nós vamos caminhar nesses 2 sábados por uma série muito importante do que a nossa igreja já está falando no começo desse ano todo. Para você que não sabe, a nossa igreja tem uma palavra profética para esse ano, que é ampliar e transbordar, que está baseada lá em Isaías 54. Se você participa dessa igreja, faz parte dessa casa, essa palavra está também sobre a sua vida, sobre a integralidade da sua vida. E se você não faz parte dessa igreja, também essa palavra está sobre a sua vida, porque está na Bíblia. Então Deus está declarando isso sobre nós, mas nós cremos e já temos visto os frutos, que é um ano de ampliação e transbordo. Então eu quero, junto com vocês, começar esse sábado, e nós vamos terminar essa série no próximo sábado. Vai ser uma minissérie, 2 pregações sobre ampliar e transbordar, para que a gente possa viver e começar em concordância com tudo aquilo que a nossa igreja está vivendo. Nós vamos falar hoje e no próximo sábado sobre ampliar e transbordar. Nós começamos esse ano, na virada do ano, declarando essa palavra, mas existem algumas perguntas que nós sempre temos que nos fazer quando nós lemos alguma coisa ou quando uma palavra é lançada sobre nós. E a pergunta que nós precisamos fazer para esse tema é: o que é que Deus quer ampliar e transbordar a partir do quê? O que Deus quer ampliar na sua vida? Será que só o território? Como nós temos visto, nós estamos indo para um novo auditório ainda nesse ano. Antes do meio do ano nós vamos para um novo auditório. Você pode inclusive participar disso, ofertando, orando, ajudando a gente. Mas Deus não quer só ampliar e transbordar as nossas estruturas físicas, ou seja, os nossos lugares de culto. Não, há uma coisa que Deus quer ampliar e que sem isso não pode haver transbordo, mas é o nosso interior. Deus deseja ampliar e transbordar o que há em nós. Isaías 54 é um texto poderosíssimo, mas também é um texto muito honesto da Bíblia. Se você ler todo Isaías 54, é um texto muito honesto, porque Deus começa falando, Ele não começa falando de vitórias, Ele não começa falando de conquistas ou números. O verso 1 desse texto fala sobre um povo estéril, fala sobre uma mulher sem filhos, um povo que não dava à luz, um povo que não sentiu nunca dores de parto, ou seja, um povo estéril. Estéril, quando você fala essa palavra na Bíblia, é sinal de vergonha, porque não dar à luz é sinal de que o seu povo vai acabar rapidamente, não tem uma continuidade. Então esterilidade é vergonha. Então Deus está começando esse texto falando sobre uma vergonha. E isso revela para a gente que no reino de Deus, o processo que você passa é tão importante quanto o resultado da palavra. O que muitas vezes acontece na nossa vida é que nós queremos viver todas as palavras de Deus e a plenitude de todas elas, o cumprimento de todas as palavras, sem passar por nenhum processo. Mas o processo é importantíssimo. No nosso devocional de equipe, o Peterson leu uma passagem de Tiago que fala assim: considerem grande alegria passar por provações, porque provação produz fé e perseverança. Ou seja, o processo da provação produz fé. Então, o processo é extremamente importante, tão importante quanto o resultado de todas as palavras. E talvez esse ano de 2026, muita coisa vai mudar ao nosso redor, mas talvez Deus queira fazer o maior ajuste não fora, mas dentro do seu coração. Talvez o lugar que precisa de maior ampliação não seja os cômodos das suas casas, mas seja o seu coração. Porque Isaías está mostrando que Deus não amplia a estrutura sem antes trabalhar as pessoas, e Ele não transborda territórios sem antes tratar os corações. Ele não muda cenário sem antes mudar como você enxerga as perspectivas. Ao longo desse texto, Deus conduz o povo por um caminho, não é um salto. Não é apenas viver uma promessa, mas é uma progressão. Ele começa trabalhando o olhar, como eles veem a situação, depois trabalha o interior, e depois então ele chama o povo para uma postura prática, para responder aquilo que ele tinha dito.
E se a gente tenta mudar e pular as coisas, as etapas, ampliação sempre vai virar um peso e transbordo vira sempre uma confusão na sua vida. E hoje eu quero falar com você não só sobre o que Deus pode fazer, não só sobre aquilo que Ele pode fazer, mas nós vamos falar sobre quem nós precisamos nos tornar para receber tudo aquilo que Deus pode fazer. Porque que Deus pode fazer, eu e você nós já sabemos, muitas vezes nós já vimos, mas se nós não nos tornarmos quem precisamos ser para receber aquilo que Deus pode fazer, nós nunca receberemos e nunca ampliaremos e transbordaremos. Então nesses 2 sábados nós vamos aprender 6 coisas que você precisa investir para viver um ano de ampliação e transbordo. Você vai aprender 6 coisas que você precisa investir nesse ano para que você possa viver um ano de ampliação e transbordo. E hoje eu quero tratar com você as 3 primeiras coisas que você precisa investir para que você possa viver um 2026 pleno, assim como essa palavra nos mostra, amém? Abra sua Bíblia comigo, Isaías 54, do 1 até o 3. Nós vamos fazer essa primeira leitura. Isaías 54, do 1 ao 3. A Bíblia diz, Isaías 53, inclusive, é um texto maravilhoso, que é um texto de Isaías que fala sobre Jesus e redenção. Fala sobre Jesus ter sofrido e sobre o pecado ter sido levado sobre ele. E depois Isaías 54 fala sobre o fruto disso. E nós vamos ler então Isaías 54 do 1 ao 3 diz assim: Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados e seus descendentes ocuparão nações e povoarão as cidades arruinadas. Então Deus começa esse texto dizendo: cante, ó mulher sem filhos. Para que você viva um ano de ampliação e transbordo, nesse ano de 2026, a primeira coisa que você precisa investir é na contemplação. Você precisa aprender a contemplar o Senhor. Se você deseja realmente viver um ano de ampliação e transbordo na sua vida, você precisa primeiramente aprender a contemplar. E o que é contemplar o Senhor? Contemplar o Senhor não é apenas olhar para o Senhor e ver o Senhor, mas contemplar é ver, permanecer e ser transformado. Toda vez que você vai ouvir a palavra falar sobre contemplação, ela vai estar ligando essas 3 coisas: é ver, permanecer e ser transformado. Contemplação é sempre isso. Contemplação não é o ato de olhar para Deus apenas, mas é o ato de ver através daquilo que Deus está enxergando. Contemplação é a mudança de como nós vemos a realidade. É por isso então que Deus está dizendo: cante, ó mulher sem filhos. Como é que canta? Como é que adora? Como é que entrega uma adoração, sendo que nada mudou? É isso que nós estamos vendo aqui. Deus está dizendo: cante, ó mulher sem filhos. Mas qual o sentido de cantar quando as coisas ainda não mudaram? Pode ser que a realidade não tenha mudado, mas ao olhar para o Senhor, o nosso olhar e a realidade celestial está mudando. É isso que Ele está dizendo: olhe para mim, porque mais importante é a minha palavra e a minha promessa do que a realidade de hoje. O que Deus está falando para Jerusalém aqui é que mais importa aquilo que sai da boca dele do que aquilo que você vê com seus olhos do seu lado. Deus está chamando o povo para olhar para Ele tempo suficiente para que eles possam ser transformados, para que o seu olho possa ver a outra realidade. Na Bíblia, contemplação não é apenas observar Deus por alguns minutos, é permanecer olhando até que algo dentro de nós seja transformado. E a primeira coisa que tem que ser transformada dentro de nós é o nosso olhar, é como nós vemos a realidade. É por isso então que Deus diz para uma mulher, ou seja, aqui essa mulher representa Jerusalém. É por isso que Ele está dizendo para Jerusalém: cante mesmo sem ter filhos.
Porque o cântico daquele que contempla o Senhor não é um cântico que é consequência do resultado, mas é consequência de quem Deus é. O cântico de quem contempla o Senhor não é o cântico daquilo que acontece ao seu redor, mas é daquilo que Deus diz. Em Apocalipse 4, João tem uma visão. Se você ler o Apocalipse 4, você vai lembrar disso. Ele vê trono, ele vê 24 anciãos, ele vê seres viventes e cheios de óleo por dentro e por fora. E o texto diz que esses estão cantando sem cessar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui não é uma cena pontual, não é a primeira vez que isso acontece, e com certeza não é a última também. Quando a gente compara o que está acontecendo lá em Isaías 6, a gente percebe algo muito impressionante. Isaías teve a mesma visão 800 anos antes de João. Ele vê a mesma coisa, e o mesmo cântico é entoado. Ou seja, no céu há um cântico eternamente entoado sobre a santidade de Deus. Eles estão cantando Santo, Santo, Santo eternamente, sem cessar, dia e noite. Eles continuam dizendo a mesma coisa, mas não é uma repetição vazia. É porque a santidade de Deus é inesgotável. E eles continuam contemplando, porque à medida que contemplando, eles vão recebendo mais daquela santidade. E isso revela algo profundo para mim e para você. Eles não estão dizendo Santo, Santo, Santo para preencher o espaço, o tempo da eternidade, não. Eles dizem Santo, 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 porque toda vez que eles olham para Cristo, algo novo é revelado. Quando você, meu irmão, canta igual você cantou aqui, você canta porque lê uma letra, ou você canta porque enxerga em Cristo algo que está sendo revelado? Quando você canta aqui dizendo que Ele é tudo o que você deseja, tudo o que você tem, você canta porque você decorou a letra, ou porque a música é bonita, ou porque a voz de quem está cantando é interessante, ou você canta para parecer igual a todo mundo, ou você canta porque entende quem realmente Ele é, porque os seus olhos viram a beleza de Jesus. O que está acontecendo aqui é que o cântico deles não é resultado de aprender uma letra. O cântico deles é resultado de ver e ser moldado à pessoa de Cristo. Qual é o resultado do seu cântico? Qual é o resultado do que sai da sua boca? Aqueles homens, quanto mais veem, esses seres viventes, quanto mais eles veem, mais eles desejam ver, porque a satisfação que nós encontramos em Cristo é um paradoxo, porque nós somos satisfeitos, e seja, satisfeitos é totalmente cheios, mas ao mesmo tempo que satisfeito, queremos mais. Quando nós saímos para comer e comemos muito, e aí alguém te oferece alguma coisa a mais, fala, não, eu estou satisfeito, ou seja, não cabe mais nada em mim. Mas a satisfação que encontramos em Cristo é estar totalmente preenchido, mas há espaço para mais, porque Cristo é inesgotável. E se você deseja viver um ano de ampliação e transbordo, você precisa começar a investir. Por que eu estou falando em investir? Porque a gente começa o ano, vamos ser sinceros, a gente começa o ano fazendo novos planos. Em 2026 eu vou emagrecer, em 2026 eu vou para academia, em 2026 eu vou falar inglês, em 2026 eu vou comprar uma bicicleta, se minha esposa deixar, em nome de Jesus. Em 2026, brincadeira, amor. Em 2026 eu vou, não é um monte de coisa que a gente faz. E aí muitas vezes a gente começa e faz uma semana do que a gente falou. É uma semana na Smart Fit, você paga o plano anual e vai uma semana só. É uma semana, você compra um tênis, começa a correr, uma semana só, já acabou. Não é assim? Só que, gente, se você quiser viver uma vida diferente, isso é muito clichê, mas você precisa investir e fazer coisas diferentes. Então, eu estou falando sobre coisas que você tem que investir. E investir contemplação é passar tempo contemplando, porque contemplação é ver e permanecer. É passar tempo contemplando a glória de Deus, a beleza de Deus, os atributos de Deus, quem Ele é. Porque é isso que vai transformar quem você é e aquilo que você fala, canta, diz, produz. A
A contemplação, ela nos forma e ela nos alimenta. Não é o simples gesto de olhar apenas, mas de se nutrir. Aquilo que nós contemplamos não apenas informa a nossa mente, mas alimenta o nosso coração. Então toma cuidado, porque tudo aquilo que você contempla alimenta o seu coração. Por isso tanta gente vive vazia, mesmo cercado de tanto estímulo, mesmo vindo no culto todo sábado, domingo, quarta-feira, turno de oração, vive vazia, porque continua olhando para coisas e permanecendo em coisas que não são Cristo. Então a gente tenta achar saciação em coisas que consomem quem nós somos, mas não nutrem. O problema dessa nossa geração é excesso de dispersão. A gente olha para tudo. É notícia, é rede social, é comparação, é expectativa, ansiedade, mas quase que a gente não percebe Deus. A gente passa pouco tempo olhando para Deus, e quem não permanece contemplando o Senhor busca saciedade em lugares que não encontram. E se a visão, como diz Deus aqui para esse povo, cante a mulher estéril, ou seja, olhe para mim, porque ao olhar para mim a sua realidade vai ser transformada. Se a visão que temos da realidade, escute isso, se a visão que temos da realidade é fruto daquilo que a gente contempla, se o que você vê na realidade é fruto daquilo que você passa tempo contemplando, o que você tem visto da realidade pode-se dizer que é fruto da contemplação do Senhor ou apenas um olhar para coisas rasas? Como você enxerga a sua realidade? É fruto de contemplar a glória e a beleza, a justiça do Senhor, ou apenas é fruto de uma comparação exacerbada das coisas? O que você está contemplando? O que você terminou o ano contemplando em 2025? E como você deseja ver o mundo a partir de hoje? Isaías 6 mostra algo com clareza para a gente. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a primeira reação dele não é fazer alguma coisa, mas perceber alguma coisa, porque contemplação muda a forma de ver e muda o que eu desejo. Então ele percebe quem Deus é. Quando ele olha, ele diz: ai de mim, porque ele percebe a pureza do Senhor. Logo, percebendo a pureza do Senhor, ele percebe a sua sujeira. À luz de quem Deus é, ele percebe quem Ele é. Contemplação é isso. Irmão, toma cuidado, porque aquilo que contempla mostra quem você é. Você vai enxergar quem você é a partir daquilo que você contempla. E Isaías, quando ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, no meio do povo de lábios impuros. Contemplar Deus não afasta você da realidade, mas devolve a realidade corretamente interpretada através de Deus. Então não é sair da realidade, mas é olhar para a realidade corretamente interpretada através dele. Amém? Estamos juntos? Em Isaías 54:1, Deus está chamando o povo para cantar, não a partir do afastamento, mas da correta interpretação. Quando Deus diz cante, ó estéril, Ele não está pedindo negação da dor. Olha, esqueçam que vocês não têm, esqueçam a dor. Não, Ele está convidando o povo para olhar para Ele tempo suficiente, até que a promessa seja maior do que a ausência. Sabe o que Deus está fazendo com você hoje aqui? Convidando você para olhar para Ele tempo suficiente, para que a promessa dEle seja maior do que a ausência que há em você. Ele está convidando você a olhar para Ele esse ano, para que você seja transformado à imagem e semelhança dEle, para que a realidade seja vista corretamente pela interpretação de Deus e não pela nossa. Fixar os nossos olhos naquilo que é santo, até que o coração seja saciado e a nossa vida seja inteiramente transformada. Aquilo que eu contemplo determina aquilo que me sacia, amém? E aquilo que me sacia determina aquilo que eu me torno.
O perigo da contemplação mal direcionada é que quando nós contemplamos outra coisa ao invés de Deus, principalmente a ausência, isso faz com que a gente crie ídolos para adoração. Êxodo 32 conta a história de quando o povo está sozinho porque Moisés subiu para talhar as leis na pedra. Então Deus e Moisés estão trabalhando. Um estatuto está sendo criado por Deus, formando uma aliança. Mas o povo fica sozinho. E então o povo começa a dizer, e eles dizem assim, o povo vendo que Moisés demorava, ou seja, eles olham para a demora, eles contemplam a falta e a ausência. E quando você contempla a ausência, é muito fácil você criar ídolos para a sua adoração. O povo não diz Deus está trabalhando. O povo diz nós não sabemos o que lhe sucedeu. Chama Arão e manda ele fazer um bezerro de ouro. E ele começa ali a fazer o bezerro de ouro. E ele diz então agora este é o Deus que tirou vocês do Egito. Essa negação de Deus, ela não nasce na rebeldia do povo. Não é porque o povo odiou Deus e negou Deus. Não, a negação de Deus nasce na necessidade de controlar a realidade. Porque eles não sabem o que aconteceu com Moisés. Moisés está demorando e eles começam a ficar impacientes. Então contemplam a falta ao invés de contemplar aquilo que Deus estava fazendo. Até ali muitos milagres tinham acontecido. Era mar sendo aberto, era coisa, era maná, era tudo. E eles não contemplam isso, eles contemplam só a falta. Moisés não veio, vamos criar um Deus e dane-se. Toma cuidado, quando você olha para o que te falta, é muito perigoso, porque muitas vezes você vai criar um ídolo para começar a adorar e chamar de seu Deus. Como é que você começou o ano de 2026 pensando, 2025 podia ter dado certo, porque Deus não, porque eu não consegui, porque não aconteceu, porque era para acontecer, não aconteceu. Poxa, eu queria tanto. Só pensa naquilo que não deu certo, que Deus não fez, ou seja, só olha para aquilo que Deus não está fazendo e esquece de olhar de tudo aquilo que Deus já fez. Você esquece que Jesus morreu na cruz por você, você esquece que você foi tirado do lamaçal do pecado e você só consegue olhar, poxa, não consegui trocar de carro. Existem umas pessoas que realmente contemplam só a ausência. A pessoa compra uma casa e você fala, pô, casa é legal, cara. Mas é financiado. Aí você fala, pô, mas comprou um carro, que carro legal, cara. Mas é 1.0. Nada contra o carro 1.0, viu, gente? Mas a pessoa começa a colocar sempre alguma coisa ruim. Por quê? Porque ela contempla só a falta. É só aquilo que não tenho. É só aquilo que eu ainda não consegui. É só aquilo que Deus ainda não fez. É só aquilo que não aconteceu. Ao invés de contemplar tudo aquilo que Deus já fez. E toda vez que você contempla a falta, você cria um ídolo para adorar. Porque o ídolo é algum Deus que você cria, consegue manipular, você diz não para ele, coloca em um lugar. É isso que o povo estava fazendo, criando um ídolo que eles pudessem direcionar. Aí, o ídolo aqui, ele não nasce da maldade do povo, mas ele nasce de uma visão mal direcionada. O povo está mais apegado à ausência de Deus do que na presença de Deus. O povo estava acostumado com ídolos no Egito. E eles param de contemplar a Deus invisível e recorrem ao que é familiar, algo criado. Isso revela muito o mundo atual. Quando a gente começa a contemplar a nossa necessidade financeira, o dinheiro vira o nosso Deus. Porque é conseguindo dinheiro que nós vamos resolver os nossos problemas. Esses são os ídolos que nós temos criado. O problema, meu irmão, não é apenas o que contemplamos, mas por quanto tempo e com qual intensidade você contempla. Aquilo que ocupa os meus olhos por mais tempo vai acabar ocupando o centro do meu coração. E aquilo que ocupa o centro do meu coração me discipula. O que discipula você é o que ocupa o tempo do seu coração. O que ocupa o tempo dos teus olhos é o que ocupa o centro do seu coração, os seus desejos. Isso discipula você. Por isso você precisa investir em contemplação. Amém? Na Bíblia ninguém contempla o Deus e permanece igual. A contemplação, ela
não apenas muda o que eu vejo, mas ela transforma quem eu sou. Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3:18 assim: portanto, todos nós, dos qual o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória de Deus. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. O que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que você vê, logo aquilo você se torna. Ele está dizendo, nós podemos ver, porque foi tirado o véu do nosso rosto, e nós agora podemos ver e refletir a glória do Senhor, e nós somos transformados gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Enquanto nós contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Logo, se contemplamos aquele que é santo, somos santificados não pelos esforços da nossa mão, mas pela fixação dos nossos olhos. Isso significa que santificação é fruto natural da contemplação. E se você quiser viver um ano de ampliação e transbordo, santificação é a segunda coisa que você precisa investir na sua vida espiritual. Se você deseja viver um ano de ampliação e transbordo, você precisa investir em santificação, porque é um caminho. Eu não sei se vocês perceberam, mas se tudo aquilo que eu vejo e contemplo me torno, se eu contemplar a Cristo, logo santo me tornarei. Aquilo que eu contemplo continuamente acaba tornando quem eu me torno. Quando eu contemplo a santidade de Deus, logo minha consciência, ela é transformada e se torna mais sensível ao pecado. Quando eu contemplo a pureza de Deus, meus desejos, que agora são carnais, são totalmente purificados. Quando eu contemplo o amor de Deus, o meu coração e os sentimentos começam a ser reconfigurados. Santificação não começa no comportamento, ela começa no seu olhar. Santificação não é o ato apenas de fazer coisas, mas é o ato de ver e ser transformado. Santificação é resultado do que fascina os meus olhos. O que tem fascinado os teus olhos, meu irmão? O que tem os teus olhos nesse ano? O que fascina os teus olhos? Fascínio é um desejo absoluto que tem todo o meu coração. O que fascina os teus olhos? Muitos vivem a santificação como um peso, uma cobrança, uma obrigação. Mas na Bíblia, santificação não é um peso, ela é o encanto por Deus. Santificação não tem que ser um livro de regras dizendo o que você não pode ou pode fazer. Não, santificação é resultado de um relacionamento saudável com aquele que é santo. Então você precisa investir em santificação. Isaías vê o Senhor no trono e ele não precisa ser convencido. Ninguém escreve uma lei para Isaías. Ninguém diz o que pode ou não pode. Quando ele vê a glória do Senhor num alto e sublime trono, ele diz: ai de mim. A visão de Deus produz consciência e quebrantamento e transformação. Meu irmão, se você não consegue mudar os hábitos da sua vida, não é porque você não tem força para dizer não, é porque você não tem força para continuar olhando para aquele que é santo. Porque é a visão dele que transforma o que você faz, o que você consome, como você consome, no que você investe. Santificação não é algo difícil de se fazer. Só que a gente leva a santificação como se fosse várias coisas para se fazer, um livro de regras, como eu disse. Não, é o ato de olhar para aquele que é santo e contemplar a sua beleza. Santificação nasce do fascínio e não da culpa. É ver Deus que me mostra o quão impuro eu sou e o quão necessidade eu tenho dele. Como você está lidando com as coisas que não se parecem com o Senhor na sua vida? Você se sente confortável arrastando as coisas que precisam mudar? Ou você entende que não há mais espaço para as coisas que não se parecem com o Senhor?
Se o pecado não gera desconforto em você, me desculpa, mas talvez você passe tempo demais contemplando aquilo que não tem nada a ver com o Senhor. Você não pode se acostumar com aquilo que Deus não se acostuma. Não dá para se acostumar com aquilo que Deus não se acostuma. Não dá para levar as coisas que Deus não leva. Não dá para, aceitar aquilo que Deus não aceita. Não é possível viver um ano de ampliação. Deus não vai ampliar nada na sua vida se antes você não investir na sua santificação. Não é possível transbordar se você não investir no seu nível de santificação. E quanto mais santo eu me torno, mais parecido com Cristo eu me torno, mais renúncia eu preciso aplicar na minha vida. Para viver um ano diferente, 2026, você não precisa só fazer coisas novas, mas deixar de fazer aquilo que não se encaixa mais. E renúncia não é barganha. Eu vou dar algo para Deus, para Ele me dar alguma coisa e a gente fica bem. Não, não é isso. Quando eu me torno mais parecido com Cristo, há coisas que naturalmente precisam sair, que não cabem mais em mim. Olha só o que Hebreus 12 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande testemunha, livremo-nos do peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos os olhos firmes em Jesus, que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Ele continua falando sobre Deus e a sua disciplina. Ele diz no verso 6: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Verso 10: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Então, o ato de renúncia não é apenas deixar de pecar. O ato de renúncia é tirar peso daquilo que me atrapalha, que me deixa vagaroso. É distração, excesso, hábito. Não necessariamente pecado, sabe? Infelizmente a gente vive rodeado de pessoas que perguntam: mas isso aqui pode? Pode tatuagem? Pode beber vinho? Pode assistir o show da Anitta? Pode... Caramba, sabe? É sempre... pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas o que falta as pessoas querem dizer é: qual que é o meu limite para ser crente? Como é que eu não perco minha salvação? Será que se eu for aqui, mas não fizer, será que eu ainda sou salvo? Será que eu posso curtir um pouquinho e tal? É negociar, sabe, com o pecado. É tentar... mas até onde eu posso ir sendo crente? Isso não é santificação. Pode ou não pode? É o que estava escrito nos livros da lei. Você pode ler lá, Levítico, Número, pode ler. É o que está escrito lá. A nossa lei agora é o amor a Deus. A nossa lei é o amor a Deus, de todo o coração, alma, mente e força. E isso é aquilo que é a entrega total do que nós somos. Paulo está dizendo: faça tudo o que quer que você faça para a glória de Deus. Isso é santificação. Então não é eu posso ou não posso, eu farei isso para Deus. É ser um vaso de honra, usado para Deus e só para Ele. Então não é deixar de pecar, é deixar de viver uma vida que Deus não deseja que eu viva. Se a sua dúvida ainda é o que é pecado, o que não é pecado, meu irmão, você precisa começar a olhar mais um pouco para Deus. O que demonstra que você está investido intencionalmente na sua santificação é o quanto de coisas você consegue renunciar pela beleza que foi observada em Jesus. Infelizmente, muitos de nós ainda deixamos de ser usados por Deus porque a gente está preso nessa discussão. E santificação é o que abre
espaço para que Deus possa fazer uma grande expansão. Isaías 54:2 diz: alarga o espaço da tua tenda. Deus não diz, eu vou te dar mais. Ele diz, crie espaço para que eu possa fazer. Santificação é exatamente isso, é criar espaço interior para sustentar o que o Senhor quer derramar. Como viver aquilo que Deus deseja fazer? Criando espaço interior, santificando o meu interior, para que Deus possa me entregar mais coisas. Isaías não está falando de espaço físico, mas da centralidade, porque quem governa o seu coração é quem ocupa o centro do seu coração. 2 Timóteo diz: em uma grande casa há utensílios feitos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns são usados para ocasiões especiais e outros para uso comum. Se você se mantiver puro, será um utensílio especial para uso honroso. Sua vida será santa e o mestre poderá usá-lo para toda boa obra. Paulo não está dizendo que Deus usa o mais talentoso, o maior, o mais ativo, o mais visível. Ele diz que Deus usa o que se mantém puro. Você quer abrir espaço para que Deus possa te usar nesse ano? Comece com santificação. Comece sendo um vaso de honra para que Deus possa te usar. Deus não está procurando apenas aqueles que são os maiores, Ele procura aqueles que estão mais limpos. Santificação não nos torna mais importante, mas santificação te torna mais disponível. Se você deseja ser mais disponível, comece santificando, porque se você deseja de fato ampliar e transbordar em 2026, você precisa investir na sua santificação. E a terceira coisa que você precisa investir em 2026 para viver um ano de ampliar e transbordar é no seu posicionamento. Nós estamos vendo um caminho. Eu vi, me transformei em imagem e agora vivo como qual? O texto agora está mudando de tom. Isaías 54:2 na parte B diz: estenda bem as cortinas e firme as estacas. Agora é uma posição, é fazer com as mãos. Deus não está mais falando de visão, Ele não está mais falando de interior, Ele está falando de ação. Agora você tem que agir, estenda bem as cortinas. É como se Deus estivesse dizendo, com base no que você viu, observou em mim, está sendo transformado, comece a fazer. Isso é posicionamento. Posicionamento é a tradução ideal para transformação interior. Depois de contemplar a beleza de Deus e depois de ser transformado por aquilo que eu contemplei, por aquilo que eu vi, a vida não pode, não deve, não vai continuar a mesma. Posicionamento não é um esforço religioso. De novo, não é eu não faço isso porque eu sigo uma religião, mas é uma resposta, uma coerência espiritual com aquilo que você recebeu. Quando Cristo ocupa o centro, a forma de viver é totalmente organizada e naturalmente. Não é sobre tentar agradar a Deus. Será que se eu faço isso aqui agrada, se eu não faço? Não é sobre uma tentativa de agradar a Deus. É sobre viver alinhado com Deus, que agora governa esse centro. Deus não procura um povo que faça coisas como Ele. Deus procura um povo que se torne como Ele. Está entendendo? Deus não está procurando um povo que reproduza coisas como Ele e coloque um rótulo, Jesus. Não, Deus quer um povo que se torne parecido com Ele. Porque muitos que dizem fazer coisas para Deus chegarão lá e dirão: olha, eu estou aqui. Deus diz: eu não vos conheço, mas eu fiz em teu nome, profetizei, preguei. Não conheço você. Porque Deus não quer um povo que faça coisas como Ele. Ele quer um povo que seja como Ele. Não é sobre o que você faz com a sua mão, mas é como está o seu coração. Isaías 54 mostra que Deus espera uma postura coerente. Eles ainda não têm filho, ou seja, não chegou a promessa que Deus está dando àquele povo. Ainda não viram um crescimento, mas Deus está pedindo um agir que confia, estendendo
estender as cortinas é viver hoje de acordo com a realidade espiritual que Deus já declarou. Deixa eu te perguntar uma coisa: tem com certeza algo na sua vida que Deus declarou e que você ainda não viveu por falta de posicionamento? Não é por falta de vontade de Deus, não é por falta de dinheiro, não, é por falta que você não se posiciona. Então tem muita coisa que Deus está dizendo para você: estenda as cortinas. Se você deseja viver anos de ampliar e transbordar, você precisa se posicionar. Tem muita coisa que você não viveu, não é porque Deus não quer fazer, é porque você não levanta a bunda da cadeira. Perceba, se a palavra de Deus ela não volta vazia, se Deus não é homem para mentir, então por que as promessas não acontecem? Talvez porque nós não demos o nosso passo coerente com aquilo que Deus falou. Cante, cante, ó mulher estéril. Mas Eduardo, como eu vou cantar se ainda as coisas não aconteceram? Cante, não porque as coisas aconteceram, mas porque você vê Cristo que pode fazer. Cante, porque você está nele. Quem viu, meu irmão, confia. Quem foi transformado, responde. Quem teve o centro organizado, muda de postura. Perceba que às vezes você está tentando mudar a forma como vive, mas não muda a forma como você enxerga. Você tenta mudar, organizar e tentar mudar a forma como você vive, a forma como você fala, mas você não muda a forma como você enxerga. E no final, tudo é fruto do que se vê, tudo é fruto do que se contempla. Por isso Paulo está dizendo, em primeiro lugar, você precisa ter uma mente renovada. O que te falta, meu irmão, não é conhecer as leis de Deus, pode ou não pode. O que te falta é conhecer o Deus das leis. O que falta para o nosso povo não é conhecer aquilo que Deus quer ou não quer, mas é conhecer realmente quem é Deus. Se queremos viver um ano de ampliação e transbordo, não basta apenas desejar esse crescimento e sentados na cadeira, não. É necessário um posicionamento coerente, porque Deus amplia pessoas que continuam vivendo como antes, não. Ele amplia pessoas que se alinham e alinham a vida a partir daquilo que Ele declarou. Posicionamento revela se você compreende e honra tudo aquilo que você recebeu. Olha só o que a Bíblia está dizendo em 1 Reis 19. Elias, esse é o encontro de Elias e Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de boi no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida na minha mãe e no meu pai, e então o seguirei. Elias responde: pode voltar, mas pensa no que lhe fiz. Elias voltou para a parelha de bois, os matou, usou a madeira e o arado para fazer um fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para um povo da cidade, todos eles comeram, então partiu com Elias como seu ajudante. Eliseu reconhece o que havia sido depositado sobre ele e se posiciona. O ato de queimar os arados e matar o boi é abrir mão do velho para viver o novo de Deus. É posicionamento. Eliseu muda a vida a partir do momento que reconhece aquilo que recebeu de Deus, o chamado que recebeu de Deus. Qual o chamado de Deus para você que ainda falta responder? Em Romanos 8, Paulo está dizendo que a criação criada, o universo, espera a manifestação. Ela geme como em dores de parto, porque espera a manifestação. Guarde essa palavra, geme porque espera. Ela geme porque espera. Logo, ela espera alguma coisa, e o movimento interno da natureza é por tudo aquilo que ela espera. Mas ele continua no texto e diz: nós que já recebemos o Espírito como uma antecipação de glória, também gememos. Ou seja, ele está dizendo, o movimento do cristão não é por aquilo que ele espera, mas por tudo aquilo que ele já recebeu. Sabe, o seu movimento e o seu posicionamento em 2026 não pode ser por aquilo que você espera acontecer, mas tudo aquilo que você já recebeu na cruz por meio de Cristo.
Como tem sido o seu posicionamento? De alguém que espera, de alguém que não tem, de alguém que pensa só das coisas que não aconteceram, ou de alguém que entende tudo e honra o que recebeu na cruz? Isaías 54 nos ensina coisas lindas. Pode ficar de pé, por favor. Ampliação e transbordo não começa fora. Ampliação e transbordo começa dentro. Deus não muda cenário, Ele começa mudando o nosso olhar para as coisas. Quando eu e você nós contemplamos a beleza do Senhor, somos saciados por aquilo que Ele é. Quando somos saciados, somos transformados à sua imagem. E quando somos transformados à sua imagem, o centro da nossa vida muda. E quando o centro muda, a forma de viver muda. Deus não prometeu apenas uma tenda maior, Ele prometeu um povo preparado para habitar nessa tenda. O que Deus quer é preparar você para esse ano de ampliar e transbordar. Que esse ano você aumente o seu nível de contemplação da glória de Deus. Invista no seu nível de santificação e alinhe o seu posicionamento para ampliar e transbordar tudo aquilo que Deus deseja fazer. Feche seus olhos. Senhor, nós entendemos, Pai, essa palavra profética que está sobre nós. Mas nós queremos estar preparados para receber, para não ficar de fora de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro para que a nossa mente, a nossa mentalidade, os nossos olhos sejam realinhados agora perante ao Senhor. Pai, eu oro para que contemplação não seja só um termo, mas uma forma de viver. Alinha os nossos olhos para enxergar uma realidade através de você, através da sua realidade. Que nós possamos contemplar a sua beleza. Então nos mostra a sua beleza, nos mostra o que há em você que nós ainda não vimos, nos mostra aquilo que pode transformar os nossos corações. Abra os nossos olhos para quem Tu és. Em nome de Jesus, nós queremos ver a Tua face e ser transformados. E se preciso dizer como Isaías, ai de mim, e mudar em santificação. Pai, que santificação não seja uma palavra pesada. Em nome de Jesus, eu oro contra todo o jugo que está sobre os ombros. Santificação não é uma palavra pesada. Santificação vem de fascínio, de ver a glória, de perceber a sua santidade e de responder. Que em nossos corações santificação seja um desejo, ser parecido continuamente mais à imagem e semelhança de Cristo. E Pai, em nome de Jesus, que em 2026 o nosso posicionamento mude, que seja fruto do que vemos, fruto de quão santo nós estamos sendo transformados, que nós possamos nos posicionar como verdadeiros filhos que entendem que tem um Pai, uma identidade, em nome de Jesus. Que nosso posicionamento não seja um peso, que todos aqui venham viver as palavras e promessas, porque eles vão sim se posicionar, estender as estacas, ampliar os lugares, e como diz a sua palavra, não economizar nessas coisas, para que em nome de Jesus, um ano de ampliar e transbordar não seja apenas uma placa na nossa parede, mas seja uma realidade em nosso meio e em nossa geração.